cada dia que passa a gente tá alimentando mais o ódio, a ofensa e a raiva? Sejam bem-vindos a esse momento especial, um pouquinho de reflexão, pra gente tomar um café juntos e conversar sobre a vida, partilhar um pouquinho de nossas experiências, pra gente se apegar um pouquinho do que acontece no dia a dia que nos faz bem ou também que nos faz mal e nos faz crescer. Bom, com o crescimento do outro canal no YouTube que a gente tem, eu e o meu marido, a gente viu muita gente atacando e isso me fez refletir onde que as pessoas estão querendo chegar com esse ódio todo, com esse rancor, com essa raiva, com as ofensas. Eu fui atrás de tentar entender, de refletir sobre essa raiva toda, vi muitos vídeos e tal sobre isso e fiquei pensando muito em compartilhar aqui com vocês sobre isso, né? Como que a gente responde uma ofensa, como que a gente responde uma raiva. Eu mesmo, falando um pouquinho da minha experiência, eu fico muito mal, eu fico muito chateada, eu fico muito indignada. Eu, às vezes, acabo falando muito sobre isso com meu marido ou com as minhas amigas e, às vezes, isso não leva a nada. Na verdade, a gente fica pior. E eu vendo um pouco disso tudo, eu comecei a reagir diferente. É um treinamento que eu tenho feito. E é muito doido porque se a gente responde, por exemplo, um comentário que você fica nervoso e você tem que debater porque você quer mostrar seu ponto de vista. Não é nada de errado isso. Como reagir com relação a tudo isso? A pessoa já vem cheia de ódio, cheia de raiva, explodindo, falando meia dúzia de besteira mesmo. Primeiro que levar em consideração que assim, se a gente responde na mesma moeda, parece que aquilo você fica esperando a pessoa responder e fica naquela briga sem fim. E aí você para, porque você fica dependendo daquilo, você fica vivendo aquilo, você fica vivendo aquela raiva. E como a gente pode mudar? Eu vi duas formas, que é uma respondendo com amor, porque você quebra a pessoa não tem mais o que responder ali pra você. A segunda seria você conversar. Mas para conversar, a pessoa tem que ter uma cabeça aberta. Vamos lá. Existem várias formas de você mostrar seu ponto de vista. Eu posso não concordar com você e é normal. A gente discorda de diversas coisas, a gente discorda de nossos pais, a gente discorda de nossos amigos, de pessoas próximas, mas a gente tem que saber se pôr, a gente tem que saber se comportar. Não é, por exemplo, eu sair xingando porque eu não concordo. Se eu não concordo com um ponto de vista, se eu falo, olha, eu não concordo por causa disso, ou então, você já viu isso, olha, legal você ter feito isso, mas assim, mas você já chegou a ver tal site, você já chegou a procurar em outro lugar, mas você já chegou a pensar que existem outros pontos de vista, transformar isso em uma conversa, transformar isso em um compartilhar experiências, transformar isso em uma evolução, em um crescimento. E não essa raiva toda que parece que você quer atacar a pessoa de uma forma tão raivosa. É muito estranho porque nos dias de hoje parece que as pessoas têm obsessão por ser mais, por falar mais, por ter mais razão. E não é assim. Eu acho que não existe o certo e nem o errado. Existem pontos diferentes em que a gente pode trocar informações, em que a gente pode trocar experiências e isso faz a gente crescer. Ainda mais hoje em dia que tem a internet, as pessoas se tornaram mais corajosas, né? Porque tem uma tela ali em que muitas vezes elas nem mostram o rosto e saem falando qualquer coisa. Será que essa mesma pessoa falaria frente a frente? Saberia falar frente a frente o que ela tá falando? Isso que eu tô falando de ataques de algumas pessoas com raiva que não concordam, mas em ataque de preconceitos com outras pessoas é forte, é muito forte. São coisas que a gente nem imagina e a gente acaba atacando o emocional das pessoas, né? Então a gente tem que lidar um pouquinho mais com empatia. Talvez o que a gente tá passando, eu tava até pensando, não é um analfabetismo, porque analfabetismo significa não ter educação base, mas sim um analfabetismo talvez informativo, falta de informação ou falta de compreensão. Muitas vezes eu leio os comentários e vejo que as pessoas não assistiram um vídeo, elas estão sendo agressivas, falando coisas sem uma razão, porque não assistiram o vídeo, só viram ali a capa, o título e falaram, não, você tá errada, tá tal. Não assistiram o vídeo pra ter um debate, pra ter uma conversa, pra ter um crescimento. Então ali só pra julgar, é muito mais fácil às vezes você jogar a raiva do que conversar, do que crescer. Analfabetismo informativo, por falta de compreensão, por falta de conhecimento, tá deixando cada um no seu mundo.
Ninguém escuta ninguém, as pessoas têm medo de estar errado, as pessoas têm medo de se comunicar, as pessoas têm medo de se informar. Um querendo ser melhor que o outro, né? A vida se tornou uma bola de um querendo passar por cima do outro e ser melhor. E isso tudo tá nos separando. E a internet destacou muito isso também. Tem uma história muito bacana, não sei se vocês já ouviram, que minha sogra conta, que era um menininho que chegou com muita raiva da escola porque um amiguinho dele zoou com a cara dele. E ele chegou em casa e ele falou: pai, tô com muito ódio, tô com muita raiva. E o pai dele deu um saco de carvão pra ele e falou assim: olha, eu vou te dar um pano branco e vou deixar aqui. Você vai usar todo esse carvão e vai colocar toda a sua raiva e vai atacar nesse pano branco. E o menininho fez, ele pegou todo o carvão com muita raiva e jogou no pano branco. E depois que ele acabou tudo, ele falou pro pai: pai, você tinha razão. Eu tenho que devolver com muito ódio, eu tenho que retornar esse ódio. A pessoa que me atacou, eu tenho que atacar de volta, eu tenho que reagir. Realmente agora eu tô mais leve. E o pai falou: que bom, mas eu vou te mostrar uma coisa. Tá vendo todo esse pano branco? Ele mostrou o pano branco e ele colocou o menininho na frente do espelho. Ele falou pro menininho: você sim atacou de volta o pano branco, mas olha você também tá todo sujo. Então ele também se atacou. Tem também uma outra história do Karnal que eu vi, que era um menininho com uma brasa na mão. Sempre que a gente ataca, né, o ódio, ou a gente devolve o ódio, a gente também se queima. O que significa isso? Quando alguém tá com muito ódio, vem pra cima de você com uma ofensa, com ódio, com raiva, a gente vai devolver como pra outra pessoa? A gente descobre que a outra pessoa se mexeu com a gente, que ela conseguiu mexer com a gente, ela conseguiu mexer com o nosso bem-estar, ela conseguiu mexer com a nossa calma. Às vezes eu tô num dia super bom, que vem uma ofensa de uma pessoa totalmente desconhecida e eu fico brava, eu fico nervosa. A pessoa conseguiu mexer com a minha paz. Uma outra coisa que Karnal fala também, que eu achei bem interessante, é que você é o dono da sua própria paz. A pessoa conseguiu te atacar, é que ela conseguiu tirar a sua paz. Até porque muitas vezes as pessoas não se colocam no lugar dos outros. É muito fácil julgar sem ver todo o histórico lá atrás. E como a gente pode reagir a isso? Como eu disse antes, ou devolvendo com amor, ou mostrando o seu ponto de vista de uma forma diferente, tentando conversar. E se nada disso der certo, a gente vai sobreviver, a outra pessoa vai sobreviver com a raiva dela e a gente vai sobreviver com a nossa paz. Não deixe a sua paz ser estragada. Nada compre a nossa paz, nada. E a gente tem que trabalhar primeiro de tudo com a nossa paz, com o nosso bem-estar. Tem muita gente que fala que você tem que responder, mesmo que seja um retorno com mais amor, mas se você tá sendo também tomada por aquela raiva, não vou conseguir responder com amor, se eu responder vai ser só com a raiva. Então o primeiro passo é não responder, é deixar aquela pessoa seguir com a raiva dela, é deixar você com a sua paz, ignorar, apagar o comentário: ah, mas falaram que se eu não responder fica pior pra mim, parece que eu perdi. Gente, não é uma competição, nada compra a nossa paz. Se você está melhor, está mais satisfeito com a sua paz sem responder, então não precisa responder. Não é fácil, como tudo na vida é um treinamento. Dia após dia a gente vai treinando a ter a nossa paz interior, a buscar dentro de nós a nossa paz e entender que a percepção do outro não é a mesma que a nossa. Então fica a reflexão para o dia de hoje. Deixa aqui nos comentários como que vocês reagem com uma raiva, com uma ofensa, com a educação das outras pessoas, como que vocês reagem com tudo isso. Um beijo e até a próxima!